Entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Tite, pra gente começar, o Carlos Henrique, do Seriedade Tricolor, ele diz o seguinte: Tite, o Fortaleza somou 21 jogos de invencibilidade e teve essa marca quebrada diante do Flamengo, que tem atualmente o melhor elenco do Brasil. Agora a gente tem um Grêmio pela frente, outra grande equipe. O que fazer de diferente para sair com um resultado positivo? Muito boa pergunta, Carlos Henrique. Primeiro, é continuar da maneira como a gente vinha já trabalhando, como a gente vinha se dedicando, e com toda certeza o caminho que a gente vinha trilhando e vem trilhando é um caminho de muito trabalho, mas de muita humildade acima de tudo. Sabíamos que o momento, a derrota ia chegar, como é normal e natural numa competição de pontos corridos, que você tem altos e baixos. Infelizmente aconteceu diante do Flamengo, mas a gente entende, nós entendemos que estamos num bom momento, estamos, acima de tudo, com muita humildade para trabalhar e com toda certeza, com a segunda parte principalmente do jogo diante do Flamengo, nos dá uma tranquilidade de saber que estamos no caminho certo e para dar continuidade no que a gente vem fazendo. O Charles Gaspar, da Expresso FM, e o Márcio Renato, do Blog Tradição, tem duas perguntas bem semelhantes. Tite, vejo que a ideia é voltar a vencer em um jogo que o adversário deve deixar espaços por ainda não ter vencido na competição. Esse é o desenho que você imagina para a partida? Eu desenho e imagino um jogo muito difícil diante do adversário que ainda não conseguiu vencer na competição, mas sabemos da força e da tradição que é a equipe do Grêmio, mas também entendemos que temos totais condições de vencê-los aqui em Porto Alegre. Sabemos o que temos que fazer, estamos trabalhando, já vimos vídeos, já vimos jogos da equipe do Grêmio e entendemos que este é um momento também importante para nós de vencer um adversário como o Grêmio e de continuar pontuando na competição, que é o nosso principal objetivo. O Jorge Telmo, da Voz da Fiel e Tarde Tricolor: Tite, como está sendo jogar nesse esquema de 3 zagueiros e o que você faz para se manter sempre jogando, principalmente com essa sequência de jogos? Cara, primeiro falando do esquema, o nosso professor Voeda, a todo momento ele pede que a gente entenda aquilo que ele está querendo nos passar, e nós, como atletas e como os profissionais que somos, procuramos sempre estar muito atento àquilo que ele vem nos passando durante o treinamento, durante os jogos. E eu acho que com o desempenho que a gente vem tendo ao longo do campeonato, desde a chegada dele, nos dá uma tranquilidade de continuar fazendo, de continuar buscando a evolução a cada treino, a cada jogo. E a gente vê que está dando resultado e a gente continua trabalhando de uma maneira muito, muito bacana. Falando da segunda pergunta sobre o desempenho individual, eu entendo que o treinamento e com a dedicação do dia a dia, do treino, isso me dá uma certeza de continuar trabalhando, de continuar me dedicando, porque como desde a minha chegada aqui eu sempre frisei muito que eu quero poder ajudar de todas as maneiras. Então, a partir do momento que eu aceitei o desafio de vestir a camisa do Fortaleza, eu entendia que aqui seria um bom ambiente para eu poder trabalhar, um bom ambiente para eu continuar evoluindo, continuar buscando coisas grandes na minha carreira. O Wesley Rodrigues, da Rádio Pitaguari AM: vendo esse excelente início de campanha na Série A, quais são os atributos essenciais para que o time continue nesse ritmo de bons resultados? Continuar trabalhando, com muita humildade, com os pés no chão, com muito foco no nosso objetivo, principalmente continuar ouvindo muito o nosso treinador, porque eles, a cada treino, a cada jogo, ele sempre nos pede muita humildade, que a gente continue trabalhando com muita seriedade, porque com toda certeza, se a gente manter esse bom momento que a gente vem vivendo, se a gente manter essa maneira como o grupo está entendendo as ideias do nosso treinador, a gente tem tudo para fazer um grande campeonato. O Ronald Pinheiro, da Rádio Santana FM, ele diz o seguinte: nós que lidamos diariamente com a opinião de torcedores, particularmente percebemos que o setor de defesa do Fortaleza melhorou. O Vojvoda usa quase sempre o esquema com 3 zagueiros, mas que também sai para o jogo. Você já tinha jogado nesse tipo de formação tática anteriormente? Está gostando? Na verdade, eu acho que independente de ser 3 zagueiros, independente de ser linha de 4, independente da maneira como o time se posta dentro de campo, é muito mais
a intensidade que a gente vem colocando diante de qualquer adversário, a maneira como cada jogador entendeu a importância do que é pensar sempre no coletivo. Eu acho que tudo isso, desde do nosso atacante até o Felipe, que é o último homem do nosso setor defensivo, a gente está numa sinergia muito bacana. Então, a partir do momento que você entende que o coletivo é muito mais importante que o individual e que a partir do momento quando o coletivo está forte, as individualidades vão aparecer, a gente consegue fazer um sistema, não só um sistema defensivo forte, mas um Fortaleza cada vez mais forte. O Yuri Pinheiro, do Razão Tricolor: Tite, além dos passes certos no seu terço de campo, você faz em média 12 passes no campo adversário, 3 bolas longas e 2 lançamentos certeiros. Você sempre teve essa característica técnica, ele afirma que você sempre teve essa característica técnica, mas está com um número muito elevado no quesito para um zagueiro. Esse é um dos seus focos de treinamento? Cara, eu procuro assistir muitos vídeos. Eu assisto muitos vídeos de pessoas que eu admiro, de profissionais que até alguns já pararam, mas que foram excelentes zagueiros. E hoje, cada vez mais no futebol moderno, não digo só no futebol moderno, mas no futebol num todo, esse primeiro passe, essa primeira linha de passe, que se a gente consegue dar um passe de qualidade, se a gente consegue já desarmar o adversário construindo uma jogada, a gente consegue passar para o nosso meio campo uma bola com qualidade, consequentemente a bola no ataque vai chegar com mais facilidade. E isso ajuda muito o nosso jogo. E o nosso professor Voeda dá essa confiança para nós, de realmente de jogar, de procurar não só ser aquele zagueiro que a gente tinha antigamente, mas ser um cara mais construtor de um jogo num todo. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção: como é voltar a jogar na sua terra depois de cerca de 10 anos? Cara, é uma alegria muito grande, assim, é como eu sempre disse, né, cara, você voltar a vestir a camisa de um grande clube, jogar uma das principais ligas do futebol mundial, que é o nosso campeonato brasileiro, que esses 6 anos que eu passei longe do futebol brasileiro, a gente vê o quanto o europeu valoriza o nosso futebol, e nós mesmos não entendemos, às vezes, o tamanho da nossa força. Para mim é um motivo de muita alegria, sabe, de poder voltar a Porto Alegre, de poder rever meus familiares, de poder jogar contra o adversário, que é uma referência aqui no futebol do estado. Para mim é um momento único assim que eu estou vivendo na minha carreira. Para a gente finalizar, Tite, o Mário Kempis, do blog do Kempis e TVC Esporte Clube, ele diz o seguinte: geralmente os jogadores que voltam da Europa depois de uma longa passagem mostram uma qualidade e até mesmo uma postura tática diferenciada. Você chegou ao Fortaleza e já se firmou como titular, mas não apenas pelo nome, mas pelo futebol que você vem apresentando. Você poderia, por favor, dizer quais são os principais aspectos que diferenciam o futebol europeu do brasileiro e se realmente você vê que há essa diferença técnica e tática de padrão de lá com o daqui? Primeiro, dar os parabéns para o Kempis pelo blog dele, porque eu vejo às vezes as coisas que eles postam, sempre com muito bacana a maneira como ele aborda o futebol num todo. Então, falando taticamente do futebol europeu para o futebol brasileiro. O futebol europeu é um futebol muito mais posicionado, né? Assim, taticamente, eles são bem mais postados do que nós. E quando você tem um período no futebol europeu, você entende que eles pensam muito mais no coletivo. Não só no individual, é claro que o individual é muito importante, mas quando você pensa mais no coletivo, como eu já falei anteriormente, o individual aparece. E quando você trabalha para o time, quando você trabalha para a equipe, as chances de você conseguir êxito no seu trabalho é muito mais elevadas. Então eu penso sempre assim, eu sempre penso no coletivo. Eu entendo que o futebol é um esporte coletivo, e que você tendo um coletivo forte, você tendo uma equipe forte taticamente, você consequentemente a tua individualidade vai aparecer. E aqui no Fortaleza não está sendo diferente disso. A gente entendeu que taticamente a nossa equipe tem que estar muito bem postada, porque vamos enfrentar adversários com muita qualidade também. E a partir do momento que você consegue taticamente conseguir fazer uma equipe forte, automaticamente, com a qualidade que a gente tem dos nossos jogadores, com as nossas individualidades, que eu sempre friso, David, Romarinho, Wellington, Vargas, Torres, são um menino ainda que tem um potencial grande, vai aparecer. Então a gente fica feliz
por estar numa equipe que entendeu as ideias do nosso treinador e que as individualidades estão aparecendo e vai aparecer ao longo da competição. Obrigado, Tite. Olha.